Beraldo está aqui uma também. delícia. Está comendo já, doutor? Tá tudo muito bom. Sabe? Doutor Beraldo está aqui hoje. Obrigada, doutor, por estar com a gente. Bom ano novo para você. Quero deixar um abraço a você, dos alunos da PUC, que admira muito, viu? Seu programa é maravilhoso, é uma bênção, viu? Muito bom. Você dá mensagens muito oportunas para as pessoas realmente se apegarem a Deus diante de tanta violência. É verdade. Não é verdade? O doutor Beraldo muito obrigado. Está na OAB como presidente da Comissão Nacional de Criminalidade. Isso é muito legal porque a gente tem uma noção maior do que está acontecendo aqui e o Beraldo pode falar com propriedade sobre esse assunto também. A gente convidou também o Wilson Montiel, que é psicanalista, que é psicólogo, porque eu queria muito falar sobre os efeitos dessas más notícias logo nos 3 primeiros dias do ano, né, Lordelo? Porque a gente percebe, a gente sempre começa o ano com aquela expectativa da melhora para nós mesmos. A gente tem falado sobre isso todos esses dias, esses 3 primeiros dias de programa. E as pessoas têm essa expectativa de um início de ano mais feliz. Quando você começa a ser bombardeado com as notícias ruins, com muitas mortes, muitos assassinatos, em todos os lugares do mundo, não só no Brasil, dá um certo... Não é um receio, mas uma coisa assim, meio uma desesperança, eu diria, né? Boa tarde, agora sim, querido. Boa tarde, Keila. Um fato interessante é o seguinte, o mês de janeiro é um mês tradicionalmente não muito violento. Pois é, por isso que a gente se assustou tanto, né, Lordelo? É um mês onde dificilmente a mídia, em geral, tem notícias desse porte que nós tivemos para noticiar. E o que nos impressionou foi que momentos antes deste ano, no Natal, tivemos um crime brutal no metrô de São Paulo, no centro. Em seguida, tivemos uma chacina na passagem de ano em Campinas, lá em Campinas, onde um pai completamente fora de si acaba com uma família. E outras ocorrências, e agora, né, durante esses dias, Manaus, um processo de decapitação de pessoas. Eu estava conversando com o doutor Beraldo, com o doutor Wilson, que a gente teve acesso aos vídeos que você não teve acesso. Aos vídeos que gravaram do esquartejamento de mais de 12 pessoas e, na realidade, de morte de quase 60. Então, isso nos chama a atenção, mas é um alerta que, pelo jeito, nós vamos ter um ano muito conturbado no assunto violência. Keila, deixa eu só abrir um parênteses aqui, por oportuno, desse caso do feminicídio, ou seja, a pessoa chega separada da esposa, caso de Campinas, né, a criança chorando, 3, 4 aninhos a criança, né, Lordelo, doutor? Você matou minha mãe, a pessoa olha... Esse psicopata, esse monstro, olha para aquela criança e mata a criança. Quer dizer, nós sabemos, a palavra diz, não tem perdão, o suicídio, blasfemar contra o Espírito Santo, o suicídio. Mas, olha, Keila, me perdoe que eu vou falar. Realmente, esse sujeito, esse covarde, esse psicopata, ele tem que prestar contas com o demônio, sabe? Porque... Sabe, o que eu sinto realmente é que hoje nos presídios, só abrindo esse parênteses, viu? Lá, inclusive, onde eu vi esse caso no Amazonas, são cabeças que rolavam, faziam bola de futebol. E o que tinha lá, o que parou tudo, o que conteve tudo, foi inclusive a intervenção de uns pastores que estavam lá. Então nós verificamos que hoje, aos poucos, e há quem criticava, e eu sempre... critiquei esse aspecto de quem criticava os evangélicos, ir lá e pregar a palavra, levar a palavra, porque só a palavra de Deus que reabilita essas pessoas que hoje a cadeia são depósitos de seres humanos. E nós vemos em nome de Deus o que aconteceu em Istambul, né? Porque são ataques absurdos, como foram mais de 60 pessoas mortas e 39, 40, se não me engano, feridas também na virada do ano. Mas o que está me chamando a atenção, na verdade, que a gente até falou que realmente não é um período mesmo até quem já fez muito plantão, como quem já foi repórter, a gente fazia muito plantão. Essa época era a melhor época para você fazer plantão, porque você só fazia as festas de final de ano, nunca acontecia essas coisas mesmo. O que me chama a atenção mais do que daí, o Wilson até vai poder falar um pouco sobre isso, não é nem o crime por si só, gente, mas é o requinte de crueldade, né? De você, esse menino que você falou, na verdade, tinha 8 anos. Então, o menino viu, não foi sua mãe morrer, ele viu os outros 11, Isso. Porque ele foi o último. Então, você age, e no caso de Manaus, a mesma coisa. Você não, antigamente, como aconteceu no Carandiru, você mata, né? Agora não.
Na verdade, a intenção era e a organização deles para fazer isso de uma maneira sincronizada e de uma forma absurda e com requintes de crueldade e violência que a gente também não está acostumado a ver. Né? O que é? O ser humano está ficando cada vez pior? Não, eu creio que não existe como estar completamente saudável numa sociedade que é insana. Nós temos uma sociedade um tanto quanto insana, muito consumista. Isso aí foi tema de outro programa que fizemos aqui, com a perda de valores, o termo que a gente usa daí na psicologia é a anomia. Então, a perda de valores. São várias as circunstâncias. Uma das questões que a gente estava conversando, o doutor estava me abordando comigo, que é a pessoa, ela gosta de participar de um grupo. O grupo afirma, junto àquele indivíduo, sua característica, seu amparo. A psicologia entende esse processo de personificação, então tornar-se corintiano ou tornar-se evangélico, ou então pegar um 38 você está sempre e roubar. Fazendo parte de um... A hora que você pega aquele 38 e você participa de um assalto e você se familiariza com essa circunstância, como o doutor estava falando, você começa a ser amparado por pessoas que vão te compreender nesse local. Eu tenho assim, né, Lordelo? Você tem uma experiência, isso no mundo jurídico chama dolo de ímpeto. O que é o dolo de ímpeto? Vai além do resultado. A pessoa comete... Vai além do planejado? Também. É aquele premeditado, ele tem ele sofre uma tempestade mental quando está cometendo um crime. Isso a psicopatologia médico-forense explica bem. O doutor Lordelo conhece muito bem a área de criminologia, o doutor também. O que eu coloco é o seguinte: em primeiro lugar, eu tenho que colocar assim, um covarde, um psicopata, uma pessoa assim de dupla personalidade. A primeira querendo discutir a guarda da criança, enfim, depois vai lá de uma forma covarde, comete esse crime. Então, estaria na hora de nós já defendermos a pena capital, sempre fui contra a pena de morte. Seria na hora de uma prisão perpétua? A pena de morte? Não, é o seguinte, a discussão da pena de morte, eu acho que ela está tão distante, pois a gente não consegue resolver questões pequeninas, não consegue nem... como a dos indultos e visitas temporárias, em que os presos saem da cadeia, matam, roubam e alguns voltam e alguns não voltam. Agora, e a minoria, né? Agora, o Wilson comentou um negócio importante, dessa questão da doença da sociedade. Eu queria relembrar para o público a questão do metrô de São Paulo. Aquilo lá me chamou a atenção, primeiro o seguinte: 2 homens começam a bater na cabeça de uma pessoa que eles desconheciam. A gente está mostrando as imagens aí na tela para você que está em casa. Então, veja, se você reparar, as pessoas, tem gente que ninguém passa, faz nada, gente. que olha e que vai embora como se não fosse nada. Eu disse isso. Tem gente que olha e fica olhando como se fosse um programa de televisão. E tem gente que fica olhando até com uma certa piedade, mas não toma uma atitude. E aí o que acontece? Nesse momento, a gente percebe que após as agressões, os agressores foram embora. Depois eles voltaram. E existe uma imagem, eu não sei se a Paula consegue recuperar, é uma imagem de um homem magro, de muleta, que depois da agressão, foi a única... Quando eles saem agora... Não, eles continuam batendo, eles vão embora como se nada tivesse acontecido. Não, eles foram embora e eu cronometrei 18 segundos, Keila. Nesse momento vai aparecer, não sei se nós temos a imagem completa, um rapaz de muleta. E esse rapaz de muleta, ele se aproxima, chega próximo da vítima, Beraldo, e ele abaixa. Ele abaixa e ele pega, a suspeita que ele pegou a carteira... Olha lá o de muleta, dá uma olhada. Olha lá. Vai roubar a carteira do... Gente, ele demais, se aproxima, né? olha lá, ele está com a muleta, ele se aproxima e ele teria subtraído um pertence de quem? Do ambulante. Ou seja, nós verificamos o fim do mundo, 2 pessoas agredindo para matar, uma outra subtraindo o pertence de uma pessoa que morreu. E uma série de conivências. E outras pessoas que ficaram olhando, e algumas que passaram e continuaram a sua vida como se aquilo não fosse nada. Será que não é o medo, não é a paura? Porque quando eu vejo o acidente, eu paro, eu quero socorrer, eu quero ajudar. Eu acho que hoje nós temos a cultura de fazer isso, de você simplesmente não se envolver em nada. Não é comigo. Não é comigo. Eu não vou me envolver porque eu já tenho problema demais. Eu vou para cima como um leão. Um egoísmo que a gente criou como forma de proteção, muitas vezes, porque também temos medo. Você não conhece a pessoa, você fala, daqui a pouco eu vou apanhar também, que foi, na verdade, o que aconteceu com ele. Ele apanhou de gaiato. É substituir o ser pelo ter, né? Você fica com
medo. Você quer ter sua segurança, quer ter aquela carteira que lá se encontra. Eu creio que esses garotos, inclusive, quando retornaram lá, aconteceu o que o doutor aqui comentou, um lapso, um surto psicótico. Eu não sei também não, hein? Mas isso é típico de covarde, né? É típico de covarde, de pessoas assim. E os pais são pessoas boníssimas, viu? É porque a justificativa, né, Léo? A gente que vê muito esses crimes, a justificativa é sempre essa. Não me lembro, fiquei nervoso, que nem o cara de Campinas lá também. Por isso que tem que dar uma prisão. Não é uma questão de surto. Não, por isso que tem que dar uma prisão perpétua para eles estarem fora de si, não. Eles simplesmente cometeram um ato criminoso, mobilizados por uma ignorância mesmo. Eles são responsáveis por isso. Quer dizer, agora, ignorantes, o que eu digo assim, são monstros. Eles são ruins, mas sabem o que estão fazendo. Mas o pior é que após esses fatos, o principal que começou toda a confusão, ele volta para a casa dele. E havia a vizinha feito uma fofoca, que a namorada teria saído com outro homem. Ele invade a casa da vizinha, ele ameaça a vizinha, ele quebra alguns pertences e a polícia é chamada. Ou seja, após um ato de grande violência e homicídio, ele volta para casa como se nada tivesse acontecido e ele foi arrumar confusão com outra pessoa. E digo mais, estão querendo ainda inventar uma história que tudo começou porque os dois foram assaltados por uma travesti. Coisa que não há nenhuma testemunha que verifique. Mas olha, um deles já disse que não é isso, né? Voltou atrás? Os fins não justificam os meios, né? O que eu verifico... Você foi assaltado, você vai matar. Lei, né? Eu defendo a legítima defesa, é evidente. Agora, um caso como este, né, Lordello? Né, Keila? Olha bem, né? Eu não consigo falar de violência olhando a beleza da Keila. É um paradoxo. Não, é até interna, porque é verdade, você é de um carisma muito grande, Keila. Sem qualquer demagogia, como eu gosto muito do Lordello. Gosto, é um amigo leal. É um amigo certo. Lordello é um amigo certo na hora certa, eu sou testemunha disso. Precisa ser analisado. Então, dois sujeitos dois monstros, dois monstros, eles deviam ser algemados dos pés, das mãos, com aquela bola de ferro, levar uma prisão perpétua, trabalho forçado, ad eternam, porque não tem recuperação um sujeito desse. Eles são condenados, pode pegar qualquer pena, mais de 60, 70 anos. A pena no Brasil não passa de 30, cumpre 10 anos, está na rua. Voltando à origem, eu estou lembrando do grande Lombroso, né? O homo delinquente, ou seja, nos primórdios, ele dizia que o cara que nasce delinquente, e a mãe não tem culpa nenhuma. A mãe que embalou seu filho, que deu amor, ela fala assim, eu gerei um monstro. Não gerou um monstro, mas ele dizia que o cara já nasce criminoso. Será que é verdade? Mas tem alguns fatores assim, a pessoa começa a quebrar as coisas em casa, por exemplo. Pode acontecer. Num estado de desacordo... Como um deles, né? Porque um deles, a ex-mulher falou, né? Que gostava de sair batendo, não foi? Foi nesse caso do metrô, não foi? Que um deles, a mulher falou. Exatamente. Mas porque eu penso o seguinte... Você tem um momento de nervoso, você gosta de dar uns berros de vez em quando e tal. Não bater, mas você gosta de dar uns berros de vez em quando, isso é uma coisa. Esses berros de vez em quando pode desencadear Você deve canalizar eles para algum lugar adequado. Por isso que uma luta marcial é adequada para que você possa pegar aquela raiva. Quer dizer, para não sair batendo em ninguém, é bom já se matricular em algum lugar. Vai lá numa academia de responsabilidade que rapidamente você canaliza aquela energia. Porque eu me lembrei do Eli Mira Lopes, psicólogo alemão. Ele disse que o amor e o ódio caminham juntos, né? Eles caminham juntos. E a pessoa que pratica um crime com requintes de crueldade, ele tem alguém que ele dá muito amor. Ele pode dar muito amor, mas eu igual esses dois caras, esses dois sujeitos, ele tem que dar muito amor lá na cadeia. Mas daí, ele tem que apodrecer na masmorra para refletir. Eu vou mudar de assunto, vou mudar de caso só. Aquela mulher do embaixador grego, que mandou matar o embaixador, aquilo ali, se você vê, a pessoa tem uma certa, ela se embasa, ela planejou, ela se embasa na falta de punição do nosso país. Ela está indignada, daqui um mês, o negócio é tão louco que a pessoa fala para o outro, daqui um mês eu vou te pagar, porque eu já sei que não vai pegar nada, Sim. Não é? Nesse caso dela, se foi ela mesma que fez, como a gente estava conversando, ela tem má fé.
Porque realmente, doutor, tem razão, o amor e o ódio caminham juntos. É o caso aí desse pai que amava tanto essa criança, que odiava tanto não estar podendo estar junto e cometeu uma atitude louca. Ele foi um insano e perdeu a vida e matou os demais. Realmente eu acho uma coisa muito triste, mas é o amor e o ódio caminhando junto. No caso do embaixador, é uma pessoa, se foi ela, é leviana, porque ela está fingindo algo que ela não tem. Não é o caso aí São casos completamente diferentes. Desse pai aí que também realmente é um doente, só que é o amor e o ódio caminhando junto. Tanto ela, como o doutor estava falando para mim, ela, em relação à separação, tinha uma certa mágoa com relação ao pai, né? Ao ex-marido, né? A que morreu em Campinas? A que morreu em Campinas. Já no caso do embaixador, não, foi uma premeditada. Começa a ficar com receio, né? Mas ele também premeditou de Campinas. Mas por um motivo... Uma outra motivação. Uma motivação mais legítima. Não estou dizendo que é correto, tá? Não, mas é uma outra motivação. Já esse caso aqui é um crime de uma pessoa que premeditou em matar por dinheiro, fingiu amor quando não tinha, articulou as horas, né, juntamente com o outro PM, que era a segurança, se é bem isso que está acontecendo, que o caso ainda está em investigação, né? Se assim o foi, é uma pessoa que tem mais dolo, né? Correto? Não, é verdade. Não, se ficar provado que a embaixatriz tem culpa no cartório... Ela é embaixatriz? Ela é pior, porque ela cairia no chamado... Ela seria o mandante do crime. Existe a figura do mandante e aquele que vai executar o crime. Que é o que eles dizem que ela é, né? Então, o policial, que era segurança e amante dela, isso já está confirmado, mas o sobrinho dele que confirma o crime, porque a câmera, existe uma câmera em frente à casa. Ou seja, a polícia esclareceu brilhantemente o crime e é óbvio, ela, como a pessoa mais inteligente e naquele momento uma pessoa que se preparou para isso acontecer nesse momento, ela vem negando. Mas o que nos leva a crer, pelas provas apresentadas pela Polícia Civil do Rio, é que ela deve permanecer presa e vai responder por esse homicídio na qualidade de mandante. Mas logo veio o quê? Veio o Superior Tribunal, veio o Supremo Tribunal Federal e fala, ela não coloca em risco a sociedade, isso foi um crime isolado, foi uma conduta isolada e permite a liberdade provisória que se eterniza. Então nós sofremos o quê? Uma verdadeira sensação de impunidade. Hoje a gente tem medo de tudo. Antigamente, Keila, eu entrava nas cadeias, você não tinha nem nascido, é na época de 80, 90. Não tinha nascido, não tinha nascido ainda. Na época de 80, é verdade, 90, eu comia rabanada com os presos, tomava café, eu conversava, né? Eu era da Comissão de Direitos Humanos. Aí depois eu comecei a olhar, a Comissão de Direitos Humanos tem que atender vítimas, né? Hoje eu não entro em cadeia. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você falou que o Supremo vai falar isso da moça? Acaba soltando porque ela é primária. Mas os seus colegas advogados falaram isso dos dois também no dia do Natal. Não, que eles não apresentavam perigo para a sociedade. Não. Mas veja bem, os meus colegas advogados, que é a classe que eu sou apaixonado, porque o criminalista, ele não defende o pecado, ele defende o pecador. Ele não defende o crime, sim o criminoso. Quem solta é o magistrado. E nós temos autoridades frouxas nesse país, porque tem leis que podem manter preso, enclausurado. Mas a Constituição Federal, a maldita Constituição, assegura a presunção de inocência, né, Lordela? A presunção de inocência. Enquanto não for culpado, não se pode manter preso, mesmo com evidências, com provas. Mas toda essa discussão faz com que todo mundo tenha sempre um pé atrás com a punição no Brasil. Isso faz com que as pessoas, pelo menos, vislumbrem cometer um ato de loucura ou um ato insano. Eu quero dizer, e eu lembro aqui 1 Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem a beleza que Deus tem para aqueles que o amam. Eu dizia aos meus alunos, leia o Código Penal na hora de dormir, deixa a Bíblia de lado. Leia o Código Civil, deixa a Bíblia de lado. Porque juízes e promotores não vão te perdoar, mas Deus irá te perdoar. Depois que eu conheci a palavra, converti. Inverteu totalmente, a palavra se renova, Deus é maravilhoso. Leia a Bíblia assim e ser temente a Deus. O que falta mesmo hoje em dia é conhecer mais a palavra de Deus, se apegar, ou seja, orar, atuar,
e vigiar. Gente, obrigada pela participação de vocês nesse primeiro debate à mesa.